पड़े हैं उनके और जय जगन्नाथ आप प्रसाद ग्रहण करें, भोग लगा तो हाँ योग। इसलिए सचमुच में इतनी बड़ी कृपालु हैं हमारे, ये सब लीलाएं करी हैं। अकाल से अनवसर काल में चले जाएंगे। जगन्नाथ जी कह रहे हैं मैं बीमार हूं। Jagannatha é muito misericordioso. ये सब लीलाएं हैं, इसमें ये कोई क्या बोलते हैं इसको, Ontem o acting नहीं Maharaj है estava जगन्नाथ falando e जी, eu ऐसा estava नहीं। ouvindo उसमें बहुत छिपे रहस्य है, बहुत ही अंदर ब्रज की भाव छुपा हुआ है। तो मैं निवेदन करूंगा महाराज no passatempo de Jagannatha de estar doente. बहुत ही सुंदर है। Todos esses passatempos, essas lilas, नारायण गोसाई é como se ele tivesse, ele tá atuando assim, porque na verdade tem muitos segredos por trás desses humores, por trás de tudo isso. Eu oro para Maharaj, esse belíssimo bhava. Shri Narayana Goswami Maharaj, ele costumava dar a descrição dessas lilas todas de Jagannatha. A minha oração a Bhagavan e a Gurudeva que nós possamos estar sempre absortos no serviço. Essa é a minha oração. E aqui eu termino a minha fala. Jai. Snanayatra ki jai. Hari Hari Bol. Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पंचाकल्पतरुस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वतम मेरे गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं सन्यास गुरु एवं शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता है। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव As minhas reverências a Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Minhas reverências limitadas aos pés de lótus. E depois disso, também ofereço minhas reverências a Nitya Lila Pravistam Vishnupada, Astatara Sata, Shushimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, todos os Vaishnavas, Vaishnavis presentes aqui. Por favor, aceitem as minhas reverências de acordo com cada um. Hoje é um dia muito glorioso, lindo e um dia muito puro. Hoje, nessa ocasião muito pura, nós estamos aqui. Hoje é Purnima, Purnima Titi, lua cheia hoje. E hoje, em especial, nós celebramos o Snana Jatra do Senhor Jagannatha. Desde a manhã cedo até agora, nós temos falado de forma, observado esse festival de forma muito linda. O significado especial desse Snana Yatra. Vamos ouvir um pouco a respeito, eu vou falar para vocês. Em Jagannatha Puri, o Senhor Jagannatha realiza vários passatempos.
Assim como Krishna em Vrindavana também realiza vários passatempos, da mesma forma, em Jagannatha Dham, Jagannatha também faz vários passatempos. एक है कृष्ण विरह विदुर राधा और एक है राधा विरह विदुर कृष्ण राधा विरह विदुर कृष्ण Nosso Guru Govinda Goswami Maharaj escreveu num livro que em Jagannatha Puri a gente pode ver duas deidades separadas, Viraha Murti e Vigraha. Na verdade é Viraha Bhava Murti, deidades da separação. Uma é Krishna Viraha Vidur Radha e a outra é Radha Viraha Vidur Krishna. Então Radha Viraha Vidur Krishna significa que Krishna está sentindo separação de Srimati Radhika. Krishna está sofrendo essa separação de Srimati Radhika. Nós vemos isso em Jagannatha Puri. O próprio Jagannatha está sentindo separação de Srimati Radhika e ele está sofrendo muito. Sofrendo. Todo o corpo dele derrete, ou derreteu. Assim nós vemos o Mahabhava. Em outro ponto, é Radha Viraha Vidur Krishna. Na verdade é Krishna Viraha Vidur Radha, que é a própria Srimati Radhika que está sentindo separação de Krishna, completamente enlouquecida em separação. E quem é ela? É Chaitanya Mahaprabhu. Depois de ter tomado sannyasi, Chaitanya Mahaprabhu ficou em Jagannatha Puri. Por 24 anos ele realizou sua lila de Grihastha e 24 anos como sannyasi. Nessa sannyasi lila, por 24 anos, desses 24, 18 anos, Mahaprabhu, de forma contínua, ficou em Jagannatha Puri. E 6 desses anos, dos 24 anos, 6 anos ele viajou muito por vários locais, como até mesmo Vrindavana. E nos últimos 12 dias da sua vida, Mahaprabhu ficou em Jagannatha Puri completamente absorto no Muro Srimati Radhika, dia e noite. Absorto no muro de separação de Srimati Radhika. No Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu: राधा आदि गोपियों की प्रेम माधुर्य का दर्शन करके वो आश्चर्य हो गए। O querido amigo de Krishna, Uddhava, foi a Vrindavana e viu o belíssimo prema dos Vrajavasis por Krishna, especialmente. Ele viu o amor dos Vrajavasis de Srimati Radhika por Krishna e ele ficou totalmente admirado, prestando reverências repetidas vezes. Para ter esse Brajabhava, esse prema em seu coração. Shukadeva Goswami Pada disse esse verso, falou o verso que descreve as 6 orações de Uddhava. Da mesma forma, Chaitanya Mahaprabhu, em Jagannatha Puri, estava sempre absorto no amor de Srimati Radhika. Ele pensava ser o Srimati Radhika. Mahaprabhu pensa, eu sou Radha. E ele pensa que Jagannatha é Brajendra Nandana, diretamente ali. Ele estava absorto nesse bhava, nesse humor. In this way, assim, Mahaprabhu via Jagannatha e ele orava muito para Jagannatha, no humor de Srimati Radhika. Os acharyas descrevem
qual é o verso? कीर्तन करते को बहुत अच्छा स्वर से कीर्तन करते हैं भक्त लोग। हम काचित् कालिंदी तटविपिन संगीत तरलो मुदाभिनारी बदन कमला शब्द É um kirtan que é muito belo, que os devotos sempre cantam. मरपति गणेश अर्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भगवतु में पूजे से बवेनु शिरस से कीटिच कटि तटे सुकलं नेत्रं ते सचरि कटाक्षं विदधते सदा वृत्तिं सदा मत वृंदावन बसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे मारुमतीरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसदंत सहज बलभद्रेण बोलेना सुभद्रामस्मद्दत्त सकल सुर शिवा वसदरो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा परवार सजल जलद निरुचिरो रमवाणी राम स्फुरत मल पंकेरुमुखं सुरेन्द्रिराक्ष श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे तथारूढ़ गच्छन् पतिमीलित भूदेव पटलै श्रुति प्रादुर्भाव प्रतिपदमुगम् आकर्ण सदय दया सिंधु बंधु सकल जगता सिंधु तनया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परब्रह्म पीड कुबलय दोलनयनो निवासी नीलाद्रौ चरण अनंत शिरसि रसानंदी राधा सरस बपुर आलिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै जाचे राज्यं न च कनकमणिकं विभव न जाचे आहं ब्रह्म सकलजनकामं वरबोधे सदा काले काले क्रमतपतेना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरतं संसार सुखतरं संसार सुरपति हरतं पापनं वितति कपारं जादवपति अहो दीननाथे निकचरोन निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ अष्टकं पुण्य पाठे जात शुचि सर्व पाप विशुद्ध आत्मा विष्णुलोकं स गच्छति जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे संत चैतन्य महाप्रभु अपने मुख पद्मों से इसको उद्गार किया विनीत गीत। चैतन्य महाप्रभु ने ग्रंथ नहीं लिखा, शिक्षाष्टक और विशेष करके जगन्नाथ अष्टकम उन्होंने O próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu, com sua própria boca de lótus, recitou esses versos do Shri Jagannatha Astakam. Mahaprabhu não escreveu nenhum livro, apenas o Shikshastakam e aqui também o Jagannatha Astakam, cantado por Shri Chaitanya Mahaprabhu.
Rama, Sambhu, Brahma, Com sua boca de lótus, ele diretamente falou esse Jagannatha Ashtakam. Oi, Jagannath. Jagannath de कब हमारे नयन गोचर होंगे जिनके चरण कमल Página 162 शंभु do livro ब्रह्मा de canções português. गणेश आदि देवता लोग Esse Jagannatha, जो सदा सर्वदा कालिंदी कदाचित कालिंदी विपिन तरित संगीत तरलो मुदाभि नारी वदन कमलासद मधुपाओ जिनकी o primeiro verso diz: às vezes, Sri Jagannatha Deva toca fervorosamente a sua flauta às margens do rio de Yamuna em Shri Vrindavana. Ele é como um abelhão que saboreia estaticamente os rostos de lótus das Vrajagopis, e seus pés são adorados por grandes personalidades como Lakshmi, Shiva, Brahma, Indra e Ganesha. Que esse Shri Jagannatha Deva seja o objeto da minha visão. सदा सर्वदा चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के रहते हैं। महाप्रभु के तीन अवस्था बताया जाता है। एक होता है Vrajabhava. Eu falei para vocês que Mahaprabhu, quando estava em Jagannatha Puri, estava sempre absorto em Radhabhava. Há três estágios, então, de Mahaprabhu, três estágios de consciência. O primeiro, Antardasha, depois Bhajadasha, a consciência interna, a consciência externa, e Antarbhajadasha, que é a consciência semiconsciente. Quando ele estava na consciência interna, ele estava sempre fazendo aquele barulho, absorto em bhava, às vezes na forma de uma tartaruga. O corpo dele se alongava, às vezes, ficava muito longo. Ardha Bhajadasha significa às vezes ele retomava assim um pouco a sua consciência externa e ele ficava absorto em bhava. E aí ele falava que ele estava sentindo para Swarupa Damodar Ramananda. Chaitanya Mahaprabhu disse assim: hoje eu fui para Vrindavana e eu vi a belíssima Rasa Stali, o local da dança da raça. E eu vi Krishna fazendo a Rasa Lila com as gopis no Radha Kunda. Chaitanya Mahaprabhu disse: eu estava sentado às margens do Radha Kunda e eu vi Krishna Rasika Shekhara. Brincando nas águas do Radha Kunda com Srimati Radhika e as Sakis. Essa era a consciência interna dele, mas externamente ele estava vendo os devotos cantando e dançando. Então Chaitanya Mahaprabhu cantava junto com os devotos, cantava Nama Sankirtana. Às vezes ele pedia, ele cantava os santos nomes com os devotos, e às vezes ele perguntava como que os devotos estavam, se estava tudo bem com eles. Então são três estágios: Antardasha, Antarbhajadasha e Bhajadasha, os três estágios de consciência de Mahaprabhu. Mahaprabhu, quando estava ali dançando diante de Jagannatha, ele pensava que ele era diretamente Brajendranandana Shyamasundara. Quando ele estava como Jagannatha, Mahaprabhu ficava absorto, então, estava absorto nisso. Hoje é esse belíssimo Snana Jatra de Jagannatha, e a gente celebra esse festival. पहंडी विजय करते हैं धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान चलते हैं वहां पर बहुत nesse Purnima, nessa lua cheia de hoje, desse mês, रुई का जैसे किताब क्या बोलते हैं तकिया जैसे बनाते हैं com sua irmã e seu irmão, Jagannatha se banha. बना देते हैं एक के ऊपर रख देते हैं वो फट जाते हैं फिर दूसरे पर रखते हैं वो भी Então aos poucos ele vai de um lugar ao outro, ele vai. É belíssimo ver essa caminhada do Senhor Jagannatha. और वहाँ पर सुदर्शन के साथ
तीनों Eles विग्रह pegam 108 uns travesseiros de algodão, सुशीतल जल almofadas से de भरे algodão, e सुवर्ण aí quando भय eles से fazem Jagannatha caminhar, महास्नान होता है। क्योंकि यहाँ पर इस essas समय जो है almofadas de algodão, बहुत गर्मी पड़ती है, elas जिससे se आप लोगों ने inflam. श्रवण किया। अक्षय Essa तृतीया daí में é a caminhada de Jagannatha, que é muito lindo de se ver. A Sudarshana Chakra também. E essas três idades, as três idades são banhadas com muita água. और उनकी ताप दूर करने के लिए फिर ठाकुर जी के और भी Porque लीलाएं é यहाँ पर uma época वर्णन muito कर रहे हैं, quente, कैसे स्नान como eu já करते हैं। contei para vocês. स्नान No 108 Akshaya सुशीतल जल Tritiya, के eles passam chanda, a 108 polpa de सुशीतल sândalo em todo o जल से corpo do भरे Senhor, सुवर्ण घड़े से para महास्नान refrescá-lo. है। E eles fazem essa और lila, स्नान के बाद भगवान के जो है गणेश रूप धारण करते हैं। ele é banhado com 108 potes de barro e água fresca. सत्ययुग की प्रारंभ की कथा यह है, शंभु मुनि की कथा है। शंभु मुनि Depois de banhar, की ये कथा है, do banho, ये एक Bhagavan भक्त जो है está na forma de वो जगन्नाथ जी के Ganesh. जो है दर्शन करने के लिए आए थे। Eu falei para vocês, no início de Satya Yuga, Swayambhumano, a história de Swayambhumano. ब्रह्म भगवान के उनके इष्ट देव के दर्शन नहीं हो रहे, Swayambhumano, गणेश जी के भक्त ele tinha um devoto de Ganesha वो चले गए, दुखी que होकर foi चले ver गए। o Jagannatha. जब वो चले गए E aí ele viu तब Jagannatha, mas a mente dele ficou perturbada um pouco, ele estava chateado, porque ele queria ver Ganesha. जो है गणेश जो हाथी मुंड जो Então, है esse devoto estava chateado, ficou chateado e foi embora. गजानन जिसको कहा जाता है। Quando ele तो जो foi embora, आननम इति गजानन, जिनके मुख a deidade disse assim, हाथी के मुख जैसे, no sonho, falou para ele, कि उस स्वरूप को veja दर्शन minha कराया, forma de जो Ganesha. बहुत प्रसन्न हुए। तो वह लीला आदि स्मरण करने के लिए O torso, ou o यहाँ पर tronco do... जगन्नाथ जी के जो है स्नान के पश्चात जो है Ah, não, desculpa. भगवान के जो है A face do जगन्नाथ जी के जो do है com o rosto de elefante. Jagannatha deu darshan para ele com essa cara, o rosto de elefante. E o devoto ficou muito satisfeito. Então, समस्त com a lembrança desse passatempo, देवता जगदीश को depois de se banhar no dia de hoje, हरिजा सुशोभित सुभाषित eles colocam तरंगिणी Jagannatha vestido, eles vestem Jagannatha como Ganesha. ब्रह्मा जी के साथ पुरुषोत्तम धाम में आगमन है एवं ब्रह्मा जी के अनुगत्य में Todos os semideuses मनुष्य श्री भगवान को स्नान कराते हैं एवं जय शब्द पूर्ण स्तुतिवाद से प्रभु की वंदना करते हैं। carregam nas suas cabeças água pura para banhar Jagannatha. जो लोग जगन्नाथ Todos os semideuses sob a guia de Brahma, eles vão até Jagannatha Puri para banhar o Senhor Jagannatha. E com muitas orações, eles glorificam o Senhor Jagannatha. 10-15 फीट आगे जाने पर Jai Jagannatha Devaki Jai. के दर्शन होगा। Aquelas pessoas que já foram a Jagannatha Puri उत्तम já viram que no meio do templo de Jagannatha tem o Ananda Bazar, que é um local onde eles distribuem a prachada lá dentro do templo. E é uma distância de 10 ou 15 pés de distância. Dali você pode ver um local, tem um local, uma plataforma bem elevada. Que especial tem ali 3 plataformas. E aí eles decoram, enfeitam esse local de forma belíssima. Lá está Baladeva Prabhu e Subhadra e Jagannatha também. E também a Sudarshana. E lá eles banham as deidades com os 5 néctares, Panchamrita, leite, iogurte, açúcar, ghee. E eles banham as deidades muito bem. Arguro, chandan também, arguro, perfume, chandan, sândalo, em especial. Todos os tirtas na Índia, eles trazem a água desses locais, todos esses locais puros, como Ganga, Sarasvati, Jamuna, Kaveri,
A água pura desses locais sagrados, esses tirtas, eles trazem a água dos 7 oceanos. ये स्नान कराया जाता है, Com essas águas eles banham as deidades. E eles fazem o abhisheka. ताकि देवगण स्वच्छंद रूप से विराजमान होकर Quem que, sob a guia de quem que eles banham os semideuses? Sob a guia de Brahma. Brahmaji que está liderando ali. Eles banham sob a guia de Brahmaji. समस्त देवता लोग, मनुष्य लोग, देव, किन्नर, जितने भी है, पशु पक्षी नीचा जो कुछ भी है, ठाकुर जी के ऐसे सुंदर महास्नान दर्शन कर सके। ठाकुर जी के स्नान दर्शन करने से जी अपने आप colocam a deidade fora do altar, trazem para fora do altar, para que todos possam vê-la. Quem estiver ali, semideus, ser humano, para que todos ali presentes possam ver esse Mahasnan, esse banho das deidades. E aí eles vestem a deidade com roupas de banho para banhar. Da mesma forma, quando você vai se banhar, você coloca ao redor do peito uma gamcha ou toalha. Então eles colocam também na deidade uma roupa para ela se banhar. E a deidade, nesse momento do banho, a deidade está muito bonita, está muito linda. Porque geralmente a deidade está cheia de enfeites ou ornamentos. E aí você não pode ver muito bem o corpo da deidade, porque ela está toda encoberta, cheia dos ornamentos. Mas no dia do banho, você pode ver o corpo belíssimo e transcendental da deidade. Então a pessoa que é afortunada é aquela que tem o darshan da deidade nesse dia que ela se banha, quando ela está se banhando. Essa pessoa é afortunada, porque geralmente a deidade, a Thakurji, ela está com roupas, está cheia de alancares, ornamentos. Então não dá para você ver o corpo mesmo da deidade, você só vê o rosto da deidade. E o rosto da deidade também está ali cheio de enfeites. Como as moças que vão até o salão de beleza, e elas passam muitas coisas no rosto. Base e maquiagem no rosto. Tem algumas vezes assim que eu conto pra vocês uma história engraçada de uma mãe que pegou o filho e aí eles foram num piquenique. A mãe e o filho. O menino tinha uns 5, 6 anos de idade. Eles estavam lá num jardim muito lindo. थोड़ा रिमझिम बारिश होने लगे, बारिश से क्या हो गया, उनके सारे मेकअप कह गया, धुल गया। इतने समय वो बच्चा आकर के कहने लगे, आंटी आंटी मेरा मम्मी कहाँ है? मुझे आंटी कर रहा, मैं तेरा मम्मी हूँ। E o menino tava lá com... tinha umas mulheres também lá com ela, e o menino também tava com umas crianças brincando. Aí começou a chover, e a maquiagem da mulher começou como fala? Sai do rosto assim, né? E aí ele falou, tia, onde tá minha mãe? Auntie, onde tá minha mãe? Aí ela falou, eu sou sua filha, desculpa, eu sou sua mãe. Ele falou, você não é minha mãe não. Aí ela disse, minha filha, é porque eu tinha ido no salão de beleza. E agora que choveu, derreteu, saiu toda a minha maquiagem. Então quando a gente vê a deidade, a deidade ela tá cheia de joias, está cheia de decorações, ornamentos. Mas quando a deidade vai ser banhada, eles tiram tudo, todos os ornamentos, a coroa, a roupa, tudo. Eles tiram até a coroa de ouro da deidade. Tem um Siddhanta para entender isso. Jagannatha nunca usa pena de pavão. Isso é um Siddhanta errado.
वृंदावन में दो चीज छोड़ करके É ofensa isso. Apasiddhanta. गौड़ीय सिद्धांत के Quando decora a deidade, você tem que ler o Shastra sob a guia de Guru e Vaishnava para você saber como decorar e enfeitar a deidade da forma apropriada. छोड़ करके गए, साथ में नहीं ले गए, एक वंशी को लेकर के गए। Quando Krishna दूसरी क्या है, saiu de Vrindavana, partiu de Vrindavana, ele também deixou para trás duas coisas. Baladeva Vidyabhushana Prabhu, Vishwanath Chakravartipada, eles escreveram que quando Krishna foi para Mathura, ele deixou duas coisas para trás, coisas que ele não levou com ele. Ele não levou a flauta e outra coisa que ele também não levou foi a pena de pavão. Se alguém vai lá e coloca a força, é outra coisa. Às vezes, as pessoas colocam até a pena de pavão em Krishna de Kurukshetra, mas isso não está certo. Todas essas concepções estão presentes ali de acordo com o Tattva Siddhanta e o Rasa Siddhanta. Quando Krishna, Gurudeva disse que quando Krishna foi embora, foi de Vrindavana para Mathura, deixou duas coisas para trás, a flauta e a sua pena de pavão. Porque senão vai causar um problema ali no Rasa Siddhanta e no Tattva Siddhanta, e aí vai misturar as raças. Aí não vai ter a felicidade no coração, né? Porque essa raça vai estar ali misturada. O humor de Mahaprabhu é esse. Mahaprabhu está pensando, eu sou Radha. Ishmati Radhika, ela está vendo a Jagannatha Brajendrananda na Shama Sundara, com a flauta na mão e a pena de pavão. A visão do sadhaka é uma, e ela é diferente da visão de Mahaprabhu. No Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami explica Rupa Goswami disse sadhaka pena. Você tem que prestar atenção, dar atenção a esse ponto. Eu não vou falar muito disso, senão eu vou mudar o assunto. Mas Brajaloka significa os Nitya Parikaras de Krishna. Nós temos que servir sob a guia deles. Vishwanath Chakravarti escreveu algo também, que a gente tem que servir sob a guia. E outra coisa é que a gente não deve imitar. Vocês não devem imitá-los. Anushara, sob a guia. Não imitem. É diferente. É uma diferença entre o céu e a terra. Há uma diferença entre imitar e seguir as instruções, assim como a diferença entre o céu e a terra. Qual é a diferença? Por exemplo, os Vrajavasis, para enganar Jatila e Kutila, fazem os passatempos. Por exemplo, Radhaji adora o Deus Sol, mas na verdade ela não tem como adorar o Deus Sol, ela não adora o Deus Sol, porque Shrimati Radhika tem apenas uma nishta. Em Brajendranandana chama Sundara. Ekanishta, qual que é a Ekanishta de Radhaji? Ela é unidirecionada a Krishna, por isso ela é chamada de Krishna Mai Antara Bahire, dentro e fora, por dentro e por fora. Ela só vê Krishna em todos os lugares. Seja onde for que ela olha, ela só vê Krishna. Então, da mesma forma, Chaitanya Mahaprabhu está pensando, eu sou Radha. E o que eu estou vendo? Krishna. Qual Krishna? Brajendranandana.
com a pena de pavão? Sim, porque ele está vendo Krishna. Por isso Mahaprabhu diz, você não é uma deidade, você é Brajendranandana, diretamente, Swayam. इसलिए मैंने कहा था जो अनुकरण और अनुसरण महाप्रभु के भाव है। Apenas Brajendranandana, Shama Sundara usa a pena de pavão. Mas colocar a pena de pavão em uma deidade que não é Krishna de Vrindavana, isso é Rashabhas. Uma coisa é Anukarana e outra é Anusaran. Você não deve imitar Mahaprabhu, o comportamento de Mahaprabhu. Você deve, na verdade, seguir sob a guia e não imitá-lo. Anukaram, Anusaran. Como sadakas, a gente não consegue ver isso, que Jagannatha é Krishna de Vrindavana. O que Mahaprabhu viu e os nossos humores não são os mesmos. São diferentes. Por isso que você não deve colocar pena de pavão em Jagannatha. Tentem entender. Porque, do contrário, vai ter esse Rashabhas, vai cometer esse erro de misturar as raças. Em Kurukshetra, a própria Srimati Radhika disse, a Samjoginirada disse, que ela falou, Vrishabhana Nandini tem duas manifestações, Vrishabhana Nandini e Srimati Radhika. Então, Vyoginirada estava na loucura transcendental, em Udavakyari, no Vishaka Kunda, esse local em Vrindavana. Esse Kunda em Udavakyari chama Vishaka Kunda. Lá Srimati Radhika está sentindo a sua loucura transcendental. Vyoginirada. E a Samjoginirada, ela está em Kurukshetra. Em Kurukshetra, o que acontece? Que ela está sentindo? Hare Krishna. Por misericórdia, venha a Vrindavana. Vrindavana é minha vida, minha alma. É o meu coração. Porque a forma que você mostra em Vrindavana é única, com a pena de pavão. Mas em Kurukshetra, Krishna não está usando a pena de pavão. Na verdade, lá em Dwaraka, Krishna usa Raja Mukuta, ele usa a coroa de rei, coroa real. Como que você vai colocar então a pena de pavão no lugar ali da coroa? O humor não é o mesmo, isso não é possível, não dá para fazer isso. Em Vrindavana, Krishna, ele usa flores. Ele em Vrindavana tem flores na cabeça, por isso dá para colocar a pena de pavão ali. Mas como você vai pôr uma pena de pavão em Krishna de Dwaraka, que usa uma coroa de ouro? A gente então deve seguir sob a guia e não imitar. Sim, Mahaprabhu, ele está absorto em Radha Bhava, mas você está absorto em Radha Bhava? Como é que você vai imitar então Mahaprabhu? Por isso o Siddhanta é que Jagannatha jamais deve usar pena de pavão. Então, lá no templo tem 3 plataformas lindas onde Jagannatha, Baladeva e Subhadra são banhados. चंद्रातप से सुशोभित एवं महामरकत मणि के रचित सुविशाल अवतरण आवरण वस्त्र द्वारा ढक दिया करते थे। वह स्नान वेदी कालक्रम से जीर्ण हो गए जाने पर महाराज अनंग भीमदेव ने भी वर्तमान स्नान वेदी के निर्माण कराया। स्नान जत्र के दिवस जगदीश्वर के स्नान
विभिन्न प्रकार के भी मणि मोती माला चामर पताका आदि तोरण आदि के द्वारा सुमंडित और दर्शन होते हैं। चंदन मिश्रित और सुगंधित तथा सुशीतल पवित्र जल के द्वारा Nesse Snanayatra Bhagavan संसिक्त एवं Jagadish सुगंधित रूप गंध के द्वारा क्या कहते हैं प्रमित किया जाता है। उसके बाद जगदीश को जो है सेवकगण दक्षिण दिशावर्ती कुएं से स्नान का जल निकालकर उस जल a escritura está descrevendo como que acontece esse passatempo जल जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ एक do banho de तरफ Jagannatha. भी नाली बना हुआ उसको चले जाते हैं। और उस समय ब्राह्मण लोग अत्यंत सुंदर सस्तर से सुस्वर से मंत्र आदि उच्चारण वेद मंत्र आदि Depois de banhar a deidade, as deidades, a água ठाकुर जी के जब स्नान होगा जिसको कहते ela हैं vai cair. महास्नान, Ela tem. Vamos ver se é um. Acho que é um. वेद मंत्र के Um ralo? okay? Um local onde a água vai desaguar, assim, ela vai correr embora. Aí eles cantam vários mantras. E quando esse Mahasnan da deidade acontece, você tem que recitar os mantras dos Vedas. जगदीश्वर से बलराम सुभद्रा और सुदर्शन के साथ स्नान मंच में तैयार होते हैं। E eles também têm potes de ouro com os quais eles banham as deidades. Eles purificam. Jagannatha, Baladeva e Subhadra são levados para o altar para serem banhados. इसी प्रकार ठाकुर जी के जो है अनेक प्रकार भोग राग अंग राग आदि कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर जो जगदीश्वर अभी स्नान कितने घड़े में स्नान कराया 108 कलश में स्वर्ण कलश में ठाकुर जी के स्नान कराया जिसके महास्नान कार्य। इसे स्नान से ठाकुर जी के क्या हो गया ठंडा लगा जुकाम लगा हाँ भाई इसलिए करे। Então com 108 potes eles banham a deidade. इसलिए ठाकुर जी का क्या होता है Mahasnan. भगवान जगदीश ने कहा E aí de tanto banhar a deidade ela fica resfriada. ये प्रति वत्सर इसी प्रकार मुझे स्नान कराओ। Febre, resfriada com febre. इसलिए उस दिन ठाकुर जी के क्या माना जाता है पुण्य जन्मतिथि भी माना जाता है। आज क्या है ज्येष्ठी पूर्णिमा तिथि है। आज ठाकुर जी के क्या माना जाता है जन्मतिथि भी माना जाता है। Jagannatha disse इसमें लिखा todos os anos, falou para todos os anos, deixa eu ver o nome, para todos os anos ele ser banhado assim, nesse Purnima Titi. Hoje também é o nascimento da deidade, está escrito aqui, o Janma Titi. महास्नान विधान अनुसार महासमारोह के साथ स्नान विधि पर स्नान के सेवा Swayambhuva Manu अनुष्ठान की जाती है। महाभगवान इंद्रद्युम्न महाराज इसी नियम अनुसार जगन्नाथ जी को जन्मतिथि ज्येष्ठी पूर्णिमा को स्नान यात्रा महोत्सव का आयोजन करते थे। श्री जगदीश्वर ने भगवान बोले हे इंद्रद्युम्न महाराज सिंधु के तट पर जो अक्षय वट है अर्थात समुद्र के तट पर उसके ऊपर सर्वतीर्थमय एक कौआ विराजमान है किंतु वो भी रेत द्वारा ढक गया है। स्नान के पहले उसका निर्माण करने के बाद अवतीर्ण हुआ। वहां पर एक tem uma árvore às margens do rio Sindhu. Na verdade, às margens do oceano tem uma árvore.
वहां पर एक अक्षय वट है, वट बरगद के पेड़ है, आप लोग देखोगे वहां पर काकभूषणी Gurudeva está lendo, então não tá dando para traduzir. ये विधान है। लोग तो केवल यहाँ पर Tem uma árvore. शास्त्र में कहा गया क्या, Quando a gente faz o parikrama em Jagannatha Puri, tem uma árvore figueira de bengala. E nessa árvore, यहाँ पर o corvo Kakbhusham está ali. विराजमान है। तो सत्य त्रेता दापर Essa é a regra de como fazer o parikrama de Jagannatha, do templo de Jagannatha Deva. O Shastra explica a forma apropriada de fazer. Primeiro, então, você tem que começar अक्षय वट वहीं पर है, देखा ना। Você tem que começar o parikrama nessa árvore figueira da bengala, porque é lá que esse corvo Kakbhusham ele tá ali. चलना शुरू कर दिए चल। Ele é किंतु देखो a testemunha de todas as lilas, de todas as eras, Sattva, Treta, todas as eras ele tá ali testemunhando os passatempos. Então a gente tem que começar o parikrama ali. Essa árvore, ela tá ali, mas a maioria das pessoas nem sabem como fazer o parikrama do templo de Jagannatha. Simplesmente elas vão lá e, né, vão ao redor. Mas na verdade o parikrama tem que começar nesse Akshaya Bat, que é a árvore Banyan Tree, a figueira de Bengala. É lá que o Kakbhusham tá, o corvo, o testemunha dos passatempos. महाराज इंद्रदुम्न को प्राप्त साक्षात भगवान के आदेश अनुसार आज भी पुरी में उसी प्रकार स्नान यात्रा अनुष्ठित हुआ करती है। स्नान के बाद जगन्नाथ तथा बलराम गणेश वेश या हस्ती वेश धारण करते हैं। हस्ती वेश व गणेश वेश धारण करते हैं। महाभागवत महाराज Indradina Maharaj recebeu a ordem do Senhor para começar a fazer esses Nana Yatra. Depois do banho de Jagannatha, ele se veste como um elefante, como Ganesha. भगवान का अंगराग विहीन अंगराग जो है वो नष्ट हो जाता है, हीन हो जाता है। ऐसे उत्कल खंड में लिखा गया, क्योंकि इतना स्नान कराया ठाकुर जी के क्या हो जाता है, अंगराग सब धो जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी ये लीला आदि करते हैं। ठाकुर जी बुखार लीला क्यों करते हैं? दो कारण, एक तो कारण दिखाया ठाकुर जी के ज्यादा पानी के द्वारा स्नान कराया, ठाकुर जी के ठंडी लग गया। दूसरी है, कहते हैं As deidades então fazem essa lila, esse passatempo. Por que que a deidade fica resfriada? Tem uma razão que é porque a deidade ela se banha muito, recebe muita água ali no banho, por isso ela fica resfriada. O outro ponto é que अवहेला करेगा। अवहेला समझते हो? कहते ये साधारण है, आज समझ में नहीं। जैसे सनातन गोस्वामी पाद के as pessoas querem entender a minha forma transcendental. सी हो गया, और सनातन गोस्वामी पाद महापुरुष से दूर रहे, किंतु महापुरुष जाकर के उनको आलिंगन किया, me desonrando, achando que tem uma forma comum. Exemplo, Sanatana Goswami, ele tem uma doença na pele. E aí assim ele se afastou de Mahaprabhu. Mas Mahaprabhu chegou a Sanatana perto dele e o abraçou. Mas as pessoas comuns não entendem. Porque depois de tanto banho, até a pele de Jagannatha muda, o corpo dele muda assim, porque ele recebeu muita água. Então as pessoas não entendem que ele é transcendental. Então para as pessoas não criticarem. Qual que é o verso do Padeshamrita que diz? Então os loucos dizem assim, se você vir alguma coisa no Vaishnava assim que é aparentemente um defeito, você jamais deve desonrá-lo. तो तुम्हारे क्या होगा, मन दूषित हो जाए, क्योंकि तुम सोचोगे ये
वैष्णव कैसे है? ये तो हमारे भांति Se você vir alguma decria, ou seja, deformação ou doença no corpo do Vaishnava ou algo do tipo, geralmente a sua mente vai se contaminar. Você vai pensar, oh, como é possível ele ser um Vaishnava e ter assim, isso, né? Ele é como eu, cheio de doença, sofrendo. Vejam esse verso, esse shloka. गंगा जल में मिट्टी भी आ जाए उसके कभी अवहेला करना नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार शुद्ध वैष्णव में बाहर की विक्रिया आदि देख करके कभी अवहेला मत करे। Assim como a água do Ganges é sempre pura, mesmo que na água tenha alguma coisinha lá na água de aparentemente contaminação, a gente não deve desonrar o Ganges. Então o Vaishnava, externamente você pode ver um comportamento ou alguma coisa, uma característica no corpo dele, algo que você não compreende, você jamais deve desonrá-lo. Jagannatha então está dizendo assim, eu me banhei tanto, então a cor do corpo dele mudou por causa da água. A água deixou a forma dele um pouco diferente. Muita água. Então Jagannatha faz essa lila de ficar doente. Na verdade, a deidade não quer dar o darshan. Por quê? Porque se eles virem assim minhas deformidades, elas vão ver a cor do meu corpo está diferente, então talvez as pessoas vão cometer ofensas. Então, apenas para beneficiar as divas, por 15 dias a deidade tem esse passatempo de ficar resfriada, com febre, e assim ninguém vê a deidade. Entenderam? Por que a deidade então fica resfriada? Primeiro, porque ela se banhou muito mesmo. E o segundo ponto é esse. Porque as pessoas vão ver a aparência diferente da deidade, elas vão cometer ofensa. Então eu não quero dar o darshan para elas, as pessoas. Então por 2 semanas a deidade não quer dar o darshan. Por essas razões. Acabou o tempo. Ou já deu a hora. और यहाँ पर शास्त्र में वर्णन है वो लोग सुपकार होते हैं। सुपकार माने ठाकुर जी की रसोई बनाते हैं। कौन? विश्वावसु की Sabadjati, da dinastia dos aborígenes. Desde a dinastia dos aborígenes eles estão servindo assim o Senhor Jagannatha. O Shastra explica que eles cozinham, nessa ocasião eles cozinham para a deidade também. Quem? तो उनकी वंश परंपरा में जो वंशधर है वो ठाकुर जी के लिए प्रसाद रसोई बनाते हैं और Talita, a esposa de Vidyapati, aborígene, Sana Vrijabhasu, अर्चन आदि करते हैं। filha de Vrijabhasu. A família dela então tem essa tradição de cozinhar prachada para a deidade. E aqueles da linhagem de Brahmanas fazem o archana da deidade. Entenderam ou não? Hoje é um dia muito puro. Jai Jai Sri Radhe. और तो बाकी कथा है महाभागवत इंद्र दोनों। इसलिए यहाँ पर भगवान का अंगराग विहीन विरूप अवस्था के कोई कभी दर्शन नहीं करेगा, ऐसे उत्कल खंड में भी लिखा है। महास्नान कराने के 50 दिन तक श्री भगवान का अंगराग विहीन विरूप अवस्था को कोई कभी दर्शन नहीं करेगा। जगदीश को आज्ञा के अनुसार इन 50 दिनों तक श्री मंदिर का बंद रहता है।
यहाँ पर जो है दूसरी उत्कल खंड के अनुसार यहाँ पर ठाकुर जी के कितने दिन 50 दिनों तक मंदिर का द्वार बंद रहता है, किंतु यहाँ पर तो 14 दिन ऐसे तो लिखा है यहाँ पर, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। तत पंचदशाहानि स्नान पित्वा तुम मांग नृप अचित्रम ता विरूपं वा Nas escrituras diz então que durante ये उत्कल खंड में लिखा है 50 dias as portas do templo ficam fechadas, mas a gente vê que na verdade são 2 semanas. आज्ञा के अनुसार स्वयं भगवान ने कहा, जगन्नाथ जी ने कहा, ये आज से लेकर के 50 दिन तक मंदिर बंद रखो। उस समय श्री भगवान के दर्शन नहीं होते, No Kalkanda está escrito a evidência do Shastra aqui em sânscrito. Swayam Bhagavan disse Pachasdin que por 50 dias tem que para deixar a porta do templo fechada por 50 dias. अलालनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। ये जो 14 दिन जो बंद रहता है, उस समय चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ में Os devotos ठाकुर जी के दर्शन के लिए। seguindo a guia de Mahaprabhu, eles vão lá ter o darshan da deidade de Alarnath. खटेश्वर गृह में निरोधन गृह है, उसमें एक पक्ष Mahaprabhu costumava ir a Alarnath para ver a deidade. करके जगन्नाथ नरलीला माधुर्य का विस्तार करते हैं, बुखार होने के लीला प्रकाश करते हैं। द्वैताधिपति गण श्री जगन्नाथ के बुखार हुआ, इसलिए पाचन मीठे रस का काढ़ा बनाते हैं और भोग निवेदन करते हैं। अनवसर काल में प्रतिदिन मिठाई भोग देते हैं। ठाकुर जी अच्छा है, चावल नहीं खाई, मिठाई खाते। Os semideuses servem Jagannatha. मंचबारी प्रांगण में इतनी ऊंचाई पर स्थापित है कि बड़दंडपुरी अर्थात विशाल राजपथ भी यात्रीगण जगन्नाथ की संजय। Quando Jagannatha está doente, todos os dias eles oferecem. समस्त वर्णन हुआ। Ele não está comendo arroz porque ele está doente, mas ele come doces todos os dias. और आगे के कथा वर्णन करेंगे। हरिदानं पावने भो वैष्णवे भो नमो गुरुप्रेमानं ते हरि। Mais tarde eu vou falar mais. Hari Hari Bol. रुद्राजी